a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que é a parte de gestão. Gestão integrada. A integrada é pelo menos, né? Nós que fazemos a gestão estratégica, representamos no plano horizontal o cabeça, os fundamentos são dados por nós, a responsabilidade nossa é dos fundamentos, e ter pelo menos uma empresa terceirizada que faça a gestão de outras empresas. E de forma a integrar todo mundo, porque na verdade comunhão é uma palavra de foco nossa, né? De propósito, porque a comunhão é mais do que uma reunião, e aí de empreendedores, o foco do nosso empreendedorismo é ter união. O pessoal só pode ter união se nasceu de novo, senão a pessoa é guiada pelo eu. E nós queremos que as pessoas passem a ser guiadas por Jesus Cristo. No plano horizontal, quem trabalha conosco é guiado por nós, por mim, mas eu sou guiado por Espírito Santo. E você que me ouve, você que trabalha comigo, tem que procurar o novo nascimento e ser guiado por Jesus Cristo. E ter o Espírito Santo também te governando. Aí nós vamos falar a mesma linguagem. Enquanto você fala a língua do eu e eu falo a língua de Cristo, vamos dizer assim, né? Do Espírito Santo, não vai haver um pleno entendimento, né? E eu fico triste, porque eu quero que haja esse entendimento. Mas vamos ao que eu tenho para hoje, falando do segundo mandamento, que é procedimento, né? Funções e objetivos. Eu percebi, passei décadas e querendo que as pessoas fizessem procedimentos, e aí eu percebo a pessoa não reconhecendo a sua função, o objetivo da sua função. Então, nós precisamos entender que, primeiro, o nosso sistema Dynamis, o processo de aprendizado é vivencial de assimilação. É vivendo e assimilando. Por isso que nós temos reuniões, um monte de reuniões. A reunião é uma forma de vocês estarem falando com o cabeça, submetendo o vosso trabalho para o cabeça, né? Eu fico aqui trabalhando e vendo o desenvolvimento físico no laboratório, por exemplo, no escritório, para ajudar as pessoas a não errarem. Então, de repente, estou vendo um gesto lá no laboratório e aquele gesto não condiz com o que eu entendo ser certo. Aí eu preciso pegar uma foto, um filme e mandar para o controle de qualidade para ver o controle de qualidade. Se está atento para isso? Então, o nosso processo de aprendizado é vivencial. Então, a advertência é direto e reto, né? Só que hoje eu advirto uma pessoa que está no comando das outras, né? Que tem mais habilidade do que eu até para comandar ou se relacionar com pessoas. Tem um propósito diferente por Deus da minha pessoa. Visão holística. A nossa visão é holística, não é uma visão focada em uma particularidade. Ela vem de alto, por sinal ela é celestial antes de holística. E aí, nessa visão celestial que se torna holística, nós temos os 10 mandamentos, que é o que nós estamos falando aqui. Para vocês entenderem, se a coisa não começa por esse entendimento, não vão entender o processo. O sistema Dynamis é diferente, mas lógico que tem algumas essências que são iguais, mas é vivencial. A visão holística é os 10 mandamentos. Nós temos reuniões internas sistêmicas que deveriam me chamar exatamente para tirar dúvidas, para adverti-los. Então a gente adverte nas reuniões de 1 a 7. Nós não vamos mudar isso, é fundamento. As nossas reuniões estão dentro da academia e a academia está servindo como base para a empresa funcionar, né? E poder treinar todo mundo vivencialmente. Nós temos as reuniões operacionais, são aquelas a partir de uma solicitação de proposta do cliente, né? Por quê? Porque o Espírito Santo faz, ele nos adverte, nós advertimos.
Então, nós temos que entender que no sistema Dynamis, a advertência é cotidiana. Essa é a minha função, de advertir, de ver o erro, de mostrar o erro, até que a pessoa me prove que está certo. Né? E as reuniões específicas, mais voltadas às questões pontuais da administração. Nós temos a academia, que é o nosso trabalho aqui, o marketing, que é um marketing voltado para isso que os valores nossos, e o workshop. Falando do workshop, é muito triste ver gente que trabalha conosco e não tem uma pergunta para fazer. Ora, se eu não tenho pergunta para fazer, como que eu vou procurar Deus? Se no plano horizontal Deus me deu uma competência, estou falando aqui, estou dando treinamento, você escuta e não tem dúvida, e depois faz tudo da tua cabeça, é a falta do Espírito Santo, só pode ser essa a razão. Porque são pessoas maravilhosas. Né? Então, workshop, senhores, é para levar os problemas, perguntar, fazer pergunta. Além das reuniões, além das reuniões específicas, eles não estão usando bem o sistema Dynamis para o próprio desenvolvimento. E a visão é da necessidade do financeiro. Veja, essa dupla visão, vamos dizer assim, holística, administrativa, é que essa necessidade do cliente é a necessidade dos fornecedores. Porque para nós, a Dynamis, eu tenho que fomentar o empreendedorismo. E para fomentar o empreendedorismo, eu tenho um grupo, que são os clientes, que tem necessidades. E tem um grupo, que são os fornecedores, que eu chamo de terceiros, terceiro, né? Tem necessidades. Um tem necessidade de fazer um produto, o outro tem necessidade de fazer um produto. O cliente tem uma necessidade de comprar um produto, tem uma necessidade do produto, e o fornecedor tem uma necessidade de fazer o produto. Ora, então o produto que eu ponho P, nós temos que saber, tratar na reunião 1, da precificação, dos itens que afetam a precificação, para cada vez fazer com mais capricho, com mais qualidade e no menor tempo. E toda hora é hora de nós advertirmos. Afinal, passamos por tudo isso. São 35 anos fazendo a mesma coisa. Mesma coisa num sentido temático, mas sempre aperfeiçoando. Acabamos de falar de equipamentos de terceira, quarta geração, né? Então sempre, mas é a mesma coisa. Ensaio de adensamento sempre foi ensaio de adensamento, né? Só que hoje, com a quarta geração chegando aí, carregamento automático, né? A solicitação de PR é o início do fluxo financeiro operacional, que é outro procedimento. Sem o fluxo financeiro operacional, não tem sangue, não tem vida. É o dinheiro, é fluxo financeiro. E o inimigo atola todo mundo, principalmente o próprio financeiro. Então nós temos que entender quem é o nosso inimigo. E nosso inimigo não é o financeiro. O nosso inimigo é o inimigo de Cristo, Satanás. 7 reuniões operacionais pelo Teams. Essas reuniões operacionais é durante o FFO, tá? Então eu defini 7 reuniões padrões típicas para você poder me trazer para as reuniões operacionais. Os workshops já falei bastante dele. Ainda falando um pouquinho mais dessas funções de glossário. Descrição. Tem palavras que as pessoas não entendem, porque fica muito eu. Elas não procuram entender. Então eu pus um glossário, função e glossário. Então, descrição, escopo. Escopo é semelhante a um padrão. Um padrão é semelhante a uma memória de cálculo. É semelhante a uma precificação, que é uma composição de preço, de uma contração de dívida. Esse CD é contração de dívida. E são procedimentos. Então, nós temos o escopo, que é um procedimento. Quando o cliente pede uma coisa, eu vou fazer o escopo, eu vou fazer o padrão, eu vou fazer o produto para ele, eu tenho que fazer uma memória de cálculo para poder quantificar esse escopo, que deságua na precificação, que é a composição de preço,
A contração de dívida é todas as dívidas que eu vou contrair para atender a fabricação, os produtos, e tudo eu tenho que ter procedimento. Então, como que eu vou ter uma função se essa função a pessoa não diz como proceder para fazer a função? Eu sei que é complicado os senhores entenderem, porque a questão é espiritual. Aí daí vem a complicação. Todos os procedimentos de responsabilidade do financeiro, da necessidade e gestor que devem fazer a gestão integrada. Então, todos procedimentos e responsabilidade, está escrito errado, né? São da responsabilidade do financeiro, necessidade do gestor. Ora, será que o financeiro sabe da sua função? Será que a necessidade sabe da sua função? Será que o gestor, que deve englobar os outros dois, sabe da sua função? Então, a primeira coisa é escrever qual é a sua função. E aí passar para mim, para falar, esse é o procedimento para a sua função. Senhor, desde 2019, que eu estou tentando lembrar uma planilha que eu fiz em 2019, e que eu estou falando a mesma coisa, e não há meio de entender. A pessoa sempre justifica para não assumir a responsabilidade sobre a função, porque ela não conhece a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: ou você vai para a vida eterna na casa de Deus, ou você vai para o inferno, e a responsabilidade é tua. Então, você precisa saber sua função como filho de Deus, ou função como cidadão, como criatura. Enfim, acabou meu tempo e eu encerro por aqui. Então, vamos continuar amanhã.